Boa noite, queridos. A paz do Senhor esteja com todos. Bom estar com os irmãos nessa reunião de oração. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido da palavra de Deus, que está ali no livro de Salmos, é o Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Obrigado, Deus. Essa é a tua palavra, nos direciona, nos abençoa, fala ao nosso coração. Nesse tempo breve de meditação, ajuda-nos, ó Deus, a orar com mais consistência, ó Deus, conhecendo mais do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Oramos assim, te agradecemos. Amém. Às vezes nós ouvimos, queridos, uma pergunta assim: você sabe com quem está falando? Né? Normalmente, quem faz essa pergunta é uma pessoa que quer prevalecer sobre a outra. E se Deus perguntasse para nós: você sabe com quem você está falando? Né? Qual que seria a nossa resposta? Né? A Bíblia certamente tem vasto material para nós respondermos a essa pergunta, porque Deus faz questão de se apresentar a nós, faz questão de se manifestar a nós. Jesus, no seu ministério, ele usa a figura também do pastor, assim como nesse Salmo 23. Ali no capítulo 10 do Evangelho de João, ele usa também essa figura para si mesmo, né? Eu sou o bom pastor. E eu gostaria, então, de aqui tomando essa palavra de Davi aqui, responder essa pergunta, ou desafiar você no sentido de que a quem você direciona as suas orações. Lá em Hebreus, queridos, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, há uma palavra que diz assim, que aquele que se aproxima, a necessidade que aquele que se aproxima de Deus, né? Deixa eu falar o versículo todo. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. A necessidade, pois, de que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que ele existe e depois que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, crê na existência de Deus e crê nesse Deus como um Deus recompensador, galardoador, aquele que não te frustra quando você o busca. Né? Mas respondendo a essa pergunta, eu queria que nós hoje trabalhássemos dentro desse tema, que é uma pergunta: a quem você direciona as suas orações? E eu quero responder essa pergunta aqui dentro desse salmo, tirando aqui 3 características de Deus que estão apontadas para a nossa vida, que é uma bênção para as nossas vidas e para as nossas orações. Né? Então, respondendo essa pergunta, a quem você direciona as suas orações? Primeiro, aquele que tem provisão. Né? Aquele que tem provisão. Os primeiros versículos desse Salmo 23 vão falar exatamente disso aí. Vai falar, o Salmo começa com essa pergunta: o Senhor é o meu pastor, aliás, com essa palavra: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, essa afirmação. Né? E nesses 3 primeiros versículos nós vemos que esse Deus da provisão, ele tem provisão de descanso para nós. Não faltará descanso. Né? Lá diz assim: ele me leva a repousar em pastos verdejantes. Quando você vai ali para os evangelhos, o evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus também usa essa figura dele provendo descanso para aqueles que o buscam. Ali diz assim, naquele texto: né? Vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor também é provedor não só de descanso, mas também de paz. Diz assim o texto aí: refrigera minha alma, de direção, guia-me. Né? Versículo 3 aí vai falar a respeito disso. Né? E ainda no versículo 3, ele tem a provisão da justiça também sobre a nossa vida. Né? Então,
Se alguém perguntasse para você, a quem você direciona as suas orações? Você poderia responder com certeza, né? Que é aquele que tem provisão para você. Normalmente nós pensamos nessa questão de provisão apenas nas coisas que estão nos faltando aí, nas dificuldades, né? Nesse tempo, por exemplo, que nós estamos vivendo agora, de muita escassez, e nós vemos muitas vezes as pessoas se referindo a Deus, dizendo que o Senhor é que abre portas, o Senhor é que provê prosperidade, tudo. Mas Deus provê todas as coisas. A provisão é de todas as coisas. Por isso que eu falei aqui de descanso, de paz, de direção, de justiça, né? Então, primeiro, a quem você direciona as suas orações? Aquele que tem provisão para nós. Amém? Segunda coisa, a quem você direciona as suas orações? Aquele que tem livramento para nós. Se você ler o versículo 4 e o versículo 5, você vai ver que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Né? Esses dois versículos, queridos. E se você for ver aí, o livramento do Senhor fala aí de que Ele está conosco ali. Né? O livramento do Senhor acontece por causa disso, por causa dessas... Aqui, eu tenho para mim aqui 3 promessas do Senhor aqui, nesses 2 versículos, querido. Primeiro, ele diz assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Primeiro, a presença do Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Tu estás comigo. Depois ele fala assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eram as ferramentas que o pastor usava para dar direção e também para repelir o inimigo que vinha contra as ovelhas. Né? E no versículo 5 ele fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Deus é aquele que prepara a mesa para nós, irmãos, no deserto. Quando a impressão que se tem é que não há mais solução, não há mais como sair daquele beco sem saída, o Senhor vem ali e o Senhor abençoa as nossas vidas, o Senhor prepara a mesa na presença dos nossos adversários. Né? E então, nosso Deus é o Deus do livramento, né? O Deus do livramento, o Deus que garante ali a sua presença, a sua proteção e a vitória. Né? A vitória. Os 2 versículos falam desses três bênçãos de Deus sobre a nossa vida: a presença dele, a proteção e a vitória dele sobre a nossa vida. E a última coisa aqui desse salmo, respondendo essa pergunta, né, a quem você direciona as suas orações, você pode responder com certeza aquele que tem a promessa da comunhão, né, da comunhão. Agora, no presente, nos tempos, nos nossos dias aqui nessa terra e também na eternidade. Por isso que o versículo 6 ele vai dizer assim: bondade e misericórdia me seguirão, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Né? Para todo sempre. É comunhão, a comunhão com o Senhor, a comunhão com o Senhor, a comunhão do Senhor conosco, né? Nos nossos dias aqui na terra e na eternidade. É interessante como Jesus ilustra bem essa verdade, porque Jesus esteve 3 anos com aqueles discípulos, né? Ensinando a palavra, né? Ministrando essa bondade, essa misericórdia por onde ele passava. E quando terminam aqueles três anos ali, né, do ministério do Senhor, ele dá uma palavra lá no capítulo 14 de João, quando ele diz assim, que eles não ficassem com os corações pesados, porque ele iria preparar lugar para eles, para aqueles discípulos, para que onde eles estivessem, os discípulos estivessem também com ele. Então, ele teve comunhão com aqueles discípulos aqui nessa terra. Ele ministrou bondade e misericórdia aqui nessa terra. E isso tem uma continuidade na eternidade. Isso é maravilhoso, querido. Isso é maravilhoso. Quando a gente olha ali no Salmo 73, no versículo 24, lá diz assim: tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Esse Salmo 73 começa de uma forma tão negativa ali. O salmista começa de uma forma tão negativa, mas vai terminar dessa maneira estupenda, né? Quando ele diz assim que tu me guias com teu conselho
e depois me recebes na glória. Mostrando assim o roteiro, o nosso roteiro, irmãos, aqui o nosso roteiro, a nossa caminhada com o Senhor. Nós precisamos do conselho do Senhor aqui na nossa caminhada aqui nessa terra. E nós precisamos ter essa certeza também, que terminando nossa jornada aqui, nós seremos recebidos por Ele ali na glória. Então eu queria que você guardasse esses três atributos de Deus, irmãos, essas três qualidades de Deus aqui desse salmo, né? Que respondendo essa pergunta, a quem você direciona as suas orações, né? Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus do livramento, Ele é o Deus da comunhão, né? E como é bom a gente saber que aquele a quem nós direcionamos nossas orações, Ele tem tudo isso para a nossa vida, né? É tudo que nós precisamos, querido. Eu queria que nós orássemos agora e que nós colocássemos assim na presença de Deus, que nós pedíssemos ao Senhor que isso se torne uma realidade na nossa vida. Sabe como é que isso é uma realidade na nossa vida, queridos? É quando nós realmente nos tornamos ovelhas do Senhor. Porque o condicional aqui, essa palavra é uma palavra, né, para as ovelhas. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, quando nós falamos o Senhor é o meu pastor, nós estamos dizendo para nós, eu sou ovelha do Senhor. Eu prevaleço pela provisão, pelo livramento e pela comunhão que eu tenho com o meu Deus. E isso é maravilhoso, queridos. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nessas dificuldades todas que nós estamos vivendo, como é bom a gente poder olhar para a palavra de Deus, nós podemos lembrar daquilo que o Senhor diz na sua palavra. E nós podemos, assim, como ovelhas do Senhor, até mesmo reivindicar isso de Deus, né? Reivindicar isso de Deus. Deus tem prazer em cumprir as suas promessas, tem prazer em fazer aquilo que Ele diz que ele faz, em ser aquilo que Ele diz que Ele é, né? A condição é nós sermos ovelhas do Senhor. O desafio desse texto aqui não é somente um desafio de oração, mas é um desafio também de nós respondermos para nós mesmos. Nós somos ovelhas do Senhor. O Senhor é o nosso pastor, né? Isso é tremendo. Então eu queria que nós orássemos agora. Eu não sei qual que é as demandas aí da tua vida. Nós passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, mas como Paulo diz, né? Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza, segundo a sua glória, Ele supra em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Feche os teus olhos e ore comigo agora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, certamente, Deus, o Senhor conhece. Ó Pai, o Senhor não é somente o Deus da provisão, o Deus da comunhão, o Deus do livramento. O Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, ó Pai. E nessa noite, ó Deus, abençoa, Deus, a cada um de nós, ó Pai, nas demandas, nas dificuldades, naquilo que nós precisamos ser abençoados pelo Senhor, ó Pai. Então, nós pedimos, Deus, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um, que o Senhor esteja trazendo esse bálsamo, ó Deus, essa convicção, essa certeza da Tua palavra, ó Deus, promessas gloriosas do Senhor, como nesse Salmo 23 e em outras muitas passagens da palavra do Senhor. Abençoa, Deus, teu povo. Abençoa, Deus, de repente, quando alguém compartilhar isso com outra pessoa, as pessoas todas que ouvirem essa palavra, que possam ser desafiadas, ó Deus, ser desafiadas a se tornarem realmente ovelhas genuínas do Senhor, para que essas promessas maravilhosas, ó Deus, que falam a respeito do nosso Deus como o bom pastor, como o pastor, o meu pastor, ó Deus, sejam realidades na vida de cada um. Abençoa a super necessidade de cada um. É a minha oração, é a nossa oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, queridos.